Está no ar o Sucesso S.A., o seu programa de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Norte. Falamos aqui dos estúdios da TV Gazeta, a TV que mais cresce em todo o estado. Já começa o programa, como sempre, agradecendo a você que nos acompanha na TCM, TV Cabo Mossoró no canal 25, você também assinante da NET, que nos assiste no canal 25, e você da Cabo Telecom, que nos vê no 29 e também no 137. Sem esquecer de você, meu colega, amigo, internauta, que nos acompanha no TV Gazeta RN, .com.br. Bom, meu entrevistado de hoje tem 50 anos, é natalense, é presidente da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte, também vice-presidente da Fé Comércio e atua há mais de 20 anos no setor de autopeças aqui no Rio Grande do Norte. Hoje eu converso com Itamar Maciel, ele presidente da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte. Itamar, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, para a gente debater, discutir um pouco aí sobre o mercado, sobre os empresários do Rio Grande do Norte. Agradeço você o convite, Anderson. E vamos conversar. É isso aí. Itamar, 2016 foi um ano difícil, né? Eu acho que é unanimidade isso entre 10 empresários acham isso, o trabalhador também acha, o consumidor também acha que o ano foi um ano muito difícil. Infelizmente ele já se foi. Como é que foi, na sua avaliação, como foi esse ano para o segmento comercial e empresarial do Estado? Na verdade, o ano 2016 foi um ano muito difícil mesmo, né? Onde nós tivemos uma crise política sem precedentes, que afetou sobremaneira a economia. Então, a inflação galopante e o que nós mais encontramos foram portas fechadas. Então, muitos empresários fecharam, e você encontra muito na cidade. Vende-se, aluga-se. É verdade. E nós temos uma característica no Rio Grande do Norte, particularmente em Natal, que é a micro e pequena empresa. 98% do emprego direto no Rio Grande do Norte é a micro e pequena empresa. E no momento de crise, a micro e pequena empresa é a que mais é afetada diretamente. Então, durante o ano 2016, um ano difícil, que felizmente passou, tenho a impressão que foi o pior Natal, o pior Papai Noel dos últimos 10 anos. Né? Nós temos hoje no setor de shopping alguma coisa em torno de mais de 10% de lojas fechadas. Né? No período de outubro a novembro, historicamente, existem contratações temporárias, que se pensa em efetivar a partir de janeiro. Né? No ano passado foi difícil e este ano alguma coisa em torno de 7% a menos. Então, a economia ela passa por um momento muito difícil. E o setor produtivo, o empreendedor é aquele que encontra chifre na cabeça de jumento, usando uma expressão interiorana. Então é aquele que consegue enxergar à frente. E nós enxergamos isso. Mas apesar de enxergar, você não consegue estar investindo. Então, nesse momento, nós precisamos entender, ter calma, não é? É o que o empresário tem feito, e tendo cautela nesse investimento. Então, enquanto não existe uma sinalização de um debate mais amplo, como reformas, que nós escutamos o discurso, mas pouco tem se feito. Né? Historicamente, por exemplo, uma reforma tributária, nós necessitamos. Uma reforma política, mostra essa crise durante o ano 2016, mostrou que urge uma necessidade de ter uma reforma política. É uma reforma trabalhista, Anderson, necessária. Apontou agora o presidente Temer algumas alterações que eu acho que são importantes, mas não basta só. Né? Nós temos um Estado, não falo do país, nós temos hoje alguma coisa de 13 milhões de desempregados no ano 2016. No Rio Grande do Norte, alguma coisa em torno de 14 mil. Então, são números assustadores. O que fazer? Então, é necessário que a economia volte a girar. Não é? Então, acho que o presidente Temer tem um desafio com o Congresso Nacional, mas está muito preso ao Congresso. Ele não vai poder fazer nada sem apoio do Congresso. E aí, isso aí não existe bola de cristal para entender o que vai acontecer. Passou 2016, Anderson, felizmente. Então, esperamos que 2017 chegou, mas que chegue com medidas realmente efetivas de poder alterar, mexer com a economia e efetivamente. Itamar, você acha que essa sensação de medo, que a população, o consumidor meio amedrontado, que não sabe o que vai acontecer, como isso, na sua opinião, afeta diretamente nos negócios? Você veja, não é só o medo não, você tem hoje o Estado do Rio Grande do Norte com salários atrasados, a Prefeitura com o Estado também atrasado. Então, o consumidor, e que é a nossa base, né, porque a economia do Rio Grande do Norte é serviço, turismo e comércio. Então, é a base. Essa base tem, hoje, do tripé existente, o servidor público com salário atrasado,
O Estado só tem salário em dia de quem quem é do Detran e quem é da educação, porque tem recursos próprios. A educação tem transferência federal e, ademais, então nós temos quantos colaboradores no Estado, quantos funcionários? Esse que mexe a economia. Folha em torno de 450 milhões de reais. Então, um dinheiro que não está circulando desde novembro. Então ele altera o comércio, bate, o consumidor também está lá, está preocupado, porque ele tem as incertezas dele. E o comerciante, por sua vez, também. Por exemplo, agora teve uma medida do cartão de crédito, que de fato já ocorria no comércio. Não vai alterar tanto, porque você chegava numa loja e dizia, amigo, eu quero pagar à vista. E o empresário, mesmo entendendo que aquilo era ilegal, aspas, mas assim ele, eu vou receber o dinheiro. Exato. O que está sendo oficializado não vai alterar tanto, não vai, na minha leitura. Por quê? Porque isso já ocorria. Então, eu acho que nós precisamos de medidas mais efetivas. Concordo. Itamar, qual foi o papel e qual é o papel da associação nesse cenário de ajuda para os empresários? Como é que vocês se articulam nesse sentido? Na verdade, assim, nós fizemos um movimento, porque, na verdade, a associação é a associação mais antiga do Estado. Né? Este ano ela vai completar, Anderson, 125 anos. Em defesa da livre iniciativa e do associativismo. Nós podemos chamar a associação comercial como entidade mãe. Por quê? Porque a FEComércio nasceu lá, a Fierj nasceu lá, a Federação da Agricultura, a Federação do Transporte, vários sindicatos, CDL, todos nasceram porque ela foi a primeira. Foi em 1892 foi fundada. Então, e durante esses 125 anos, foi uma trincheira em defesa da livre iniciativa e do associativismo. E o que é que nós levantamos bandeiras, mas bandeiras pleiteando junto ao governo, ações. Só que esses pleitos, eles são feitos a partir do coletivo, ele não é individual, não é de uma diretoria. Então, a partir de demandas, além das ações que nós temos efetivas, no sentido de reivindicações, por exemplo, com relação o não pagamento, da mesma forma que o Estado não tem pago aos colaboradores, aos funcionários públicos, também não tem pago aos fornecedores. Então, muitas das empresas nos procuram. O que é que nós podemos fazer? Uma ajuda, uma pressão junto ao governo. Porque nós temos jurídico, nós temos algumas ações importantes que podem dar um suporte a esse empresário. Principalmente porque o grande empresário, ele tem uma estrutura que lhe assessora. Mas o micro e pequeno, ele não. Então ele precisa de uma entidade, que possa estar a defender os seus interesses. Bom, como é que você consegue definir o que seja a micro e pequena empresa? Na verdade é faturamento. Nós temos o MEI, que é aquela empresa que fatura até 60 mil, que agora haverá uma alteração para 80, a ME, que é 480, e a EPP, que é 3 milhões, houve uma alteração nacional, que foi um pleito nosso, mas é até 3 milhões e 600, 3 milhões e alguma coisa. O que diferencia a empresa é faturamento. É faturamento. E aí, você às vezes fatura, você está com a casa aberta, você roda dinheiro, mas você não tem essa estrutura que lhe proporciona para lhe ajudar. Seja tributária, porque não basta eu ter um contador, eu preciso ter um orientador, um indivíduo que esteja lá me orientando nas questões, porque a nossa legislação ela roda com uma agilidade muito grande. Não é? Então, precisamos ter essa orientação. E a associação está presente, contribuindo, orientando e junto, com certeza. Os empresários. Então, Marcelo, vou pedir uma pequena pausa, que chegou a hora do nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta e continua aqui esse papo sobre a atuação da associação, o cenário nacional e local que a gente está vivendo. Isso. Bom, o Sucesso S.A. vai para o seu primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui e continua conversando com o Itamar Maciel, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte. O Sucesso S.A. volta já já. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Você conhece o Instituto do Bem?
O Instituto do Bem é uma instituição que desenvolve ações de cidadania a fim de proporcionar melhoria na qualidade de vida nas áreas da saúde, educação e esporte. São milhares de atendimentos através de ações como pró-transplante, sala de acolhimento, diagnóstico do bem, criança ativa e ainda é cedo. Seja um parceiro do bem. Acesse institutodobem.org.br. Instituto do Bem, transformando cidadania em qualidade de vida. Quer saber as principais notícias da manhã em Natal e na região metropolitana, além de entrevistas das mais diversas áreas? Você tem um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã, aqui na TV Gazeta RN. É uma maravilha poder chegar até você através da Gazeta RN. Continue com a gente. Espero no Todo Seu. Eu te convido a encerrar muito bem sua noite comigo. Enquanto eu recebo amigos, queridos e convidados especiais, você fica por dentro do que acontece na TV, no cinema, confere a nossa gastronomia impecável e se diverte com música da melhor qualidade. Nesse programa, que você já sabe, é Todo Seu. De segunda a sexta, 10h30 da noite. Aceita meu convite? Então tá, tô te esperando. Via Dupla Natal Card, você, transporte em dia pra cidade atender. O Natal Card é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com o cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Saturne, trabalhando pela mobilidade. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. Estamos de volta com o Sucesso S.A., hoje recebendo o empresário Itamar Maciel, que também é presidente da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte e também vice-presidente da FEComércio. Itamar, voltando aqui à nossa entrevista, você falou no bloco anterior que a associação está fazendo 125 anos, né? Qual a programação que a associação está criando aí para comemorar essa data tão importante, como você bem falou, da mais antiga associação comercial do Estado? Entidade do Estado, é verdade. Na verdade, assim, Anderson, nós estamos aqui, primeiro, querendo lançar um livro, Ribeira Nua. O Ribeira Nua é um ensaio fotográfico com 100 fotos, onde você apresenta o bairro da Ribeira. Porque Natal começou na Ribeira. Verdade. O comércio começou na Ribeira, que depois subiu para o centro, desceu para o Alecrim e depois se alojou nos shoppings, na década de 80, 90, um novo modelo. Então o comércio de rua começa na Ribeira, com bancos e tal, enfim, toda uma estrutura, sobe nesse caminho que te falei. Então, a ideia é um ensaio com 100 fotos, onde nós mostramos a Ribeira. Esse abandono... Um ensaio atual. Da Ribeira de hoje? Da Ribeira de hoje. Por isso que a gente chama Ribeira Nua, o título do livro. Porque vai estar mostrando a Ribeira do jeito que ela está. Abandonada, enfim. Então é um debate que a gente vai tentar resgatar, até porque nós estamos, Anderson, encravados na Ribeira. O nosso prédio é histórico. Então, assim, são dois momentos. Um é a questão do livro, outra é a questão do próprio restauro do prédio. Nós estamos com uma equipe de arquitetos, comandados pelo Haroldo Maranhão, e aí estamos querendo também fazer um movimento de apresentar um restauro desse prédio tão importante para o comércio.
onde a ideia é você ter um processo multimídia, uma sala multimídia, mostrando a história do comércio da nossa cidade, do nosso estado. Eu ia abrir um parênteses com você quando você falou da questão da Ribeira e também fazer uma crítica à questão do abandono da Ribeira, né? Porque se a gente for fazer uma análise nas grandes cidades do Brasil, ocorreu recentemente uma valorização, uma revalorização, digamos assim, das zonas portuárias, das zonas antigas das cidades comerciais. Exemplo do Rio de Janeiro, que teve agora, a zona portuária do Rio de Janeiro está belíssima, com VLT, todo urbanizado, uma questão assim, um lugar que ficou extremamente acessível, onde as pessoas têm prazer de estar, que a Ribeira poderia muito bem ser assim. Recife também tem uma valorização muito grande com a questão de onde surgiu ali o Marco, é um lugar de encontro do pernambucano, enfim. E Natal, infelizmente, ainda não acordou aí quem deveria acordar para tomar conta dessa parte. Belém do Pará, BH, você vai encontrar, em cada cidade, você vai encontrar uma história interessante. Aqui, nós tivemos aqui um momento em que, assim, tinha o Parque das Cidades. Dentro do Parque das Cidades, nós tínhamos muito recurso para a Ribeira, para os sítios históricos. Então, dentro do sítio histórico, você pega da Igreja do Galo, descendo, passa pela a antiga Praça dos Três Poderes, que era Assembleia Legislativa, você desce, OAB, e vai até... ali o prédio da Coserne, né? Vai descendo ali, né? Aí passa pelo Baldo, passa pelo Alecrim. Ocorre que o governo Micarla não conseguiu contribuir nesse processo. Então, assim, não sei por que cargas d'água. Quando o prefeito assumiu pós-Micarla, foi um corre-corre para não perder recursos. E não conseguiu. Perdeu muito, porque tinha recursos a fundo perdido no Parque das Cidades, mas tem que ter projeto. E a gente também está em cima da Copa, das obras da Copa e tal. Enfim, eu acho que isso foi um aspecto. Isso é um aspecto. Então, e aí depois disso se tentou... hoje a gente tem um movimento discutindo a Ribeira, ainda muito pequeno. Tomara que o prefeito consiga, acabou de assumir um novo mandato, que ele, o vice do PMDB, que é o atual presidente, Michel Temer, que ele consiga recursos para revitalizar a Ribeira. Eu não sei se consegue revitalizar a Ribeira, mas que nós vamos estar cobrando do prefeito que nesse mandato dele anterior, agora, ele teve aberto ao debate. Pelo menos quando nós convocamos, ele esteve sempre aberto a discutir. Os desdobramentos, porque a coisa pública é muito lenta. Então, o que nós queremos é fazer esse resgate da Ribeira pela importância que tem. Você tem um terminal portuário de passageiros. E aí foi uma obra, demorou muito, mas saiu, felizmente. Mas está lá. Está lá. Sem uso. Então, sem uso. Né? Nós tivemos problema na questão da ponte, porque o calado foi feito com calado lá embaixo, poderia ter sido discutido diferente, mas a coisa pública às vezes não caminha. Eu lembro também, existe um projeto, uma marina ali no iate, enfim, para barcos, lanchas, enfim, para também movimentar essa questão. Enfim, é muita coisa, espero que eles consigam, que o poder público faça parte dele, porque o empresariado está sempre querendo contribuir com a parte dele também. Itamar, vou pedir uma pequena pausa agora, porque chegou o nosso consultor, Cláudio Araújo, ele sempre tem uma dica de sucesso aqui para os nossos empresários. Cláudio, é com você, traga aí mais uma dica de sucesso para os nossos empreendedores. Olá, Anderson, estamos de volta com Dicas de Sucesso de hoje e, com certeza, temos um tema bem interessante para você. Temos recebido muitas perguntas sobre como se tornar uma pessoa mais eficiente e eficaz no dia a dia do seu negócio ou da sua carreira. E hoje eu trouxe algumas dicas, alguns passos, onde você de casa vai poder segui-los e ser e ter mais eficiência no seu negócio. Vamos acompanhar. Primeiramente, organização. Você precisa ser organizado para ter eficiência no seu negócio. Sem organização, não existirá nada que fará com que você tenha resultados positivos. Segundo, mantenha o foco. O que é que você quer? Você definiu suas metas e seus objetivos? Então, mantenha o foco, certo? Em cima do que você está em busca. Terceiro, estude sempre. Nunca sabemos demais. Seja humilde. Tenha necessidade de procurar estudar, de se preparar antes de todo o processo ou em busca de um novo conhecimento. Busque conhecimento, é importante. Quarto, comprometa-se com o resultado. Se você definir um planejamento, você está em busca de um objetivo e de uma meta, comprometa-se.
O comprometimento é seu, não é do vizinho, não é do mercado, é seu. Busque esse comprometimento dentro de você. Quinto, faça parte da solução. Ou seja, não procure problemas, procure soluções. É dessa forma que você atingirá o seu resultado. Existem pessoas que só procuram problemas, vê problemas em tudo. Faça o contrário, veja soluções. Próximo, praticar atitudes positivas. Seja positivo, seja a pessoa que os outros gostam de chegar junto, gostam de ter ao seu lado, porque você vai ter atitude. É aquele que vai se levantar, que vai fazer primeiro, e essa atitude tem que ser positiva. Próximo, tenha visão de futuro. Não pense de forma imediata. Se constrói uma carreira, se consolida uma empresa através do tempo. E isso é ter visão de futuro. Isso é ter olhar, missão, visão. Isso é importante. E último, ter uma agenda produtiva. Organize seus horários e tenha resultados. Isso vai fazer com que você tenha mais eficiência na sua vida pessoal e profissional. Sucesso e até a próxima. Obrigado, Cláudio. Mais uma grande dica de sucesso para os nossos empreendedores. O Sucesso S.A. vai para o seu segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta e continua conversando aqui com Itamar Maciel, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte. A gente volta já já. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Você conhece o Instituto do Bem? O Instituto do Bem é uma instituição que desenvolve ações de cidadania a fim de proporcionar melhoria na qualidade de vida nas áreas da saúde, educação e esporte. São milhares de atendimentos através de ações como pró-transplante, sala de acolhimento, diagnóstico do bem, criança ativa e ainda é cedo. Seja um parceiro do bem. Acesse institutodobem.org.br. Instituto do Bem, transformando cidadania em qualidade de vida. Quer saber as principais notícias da manhã em Natal e na região metropolitana, além de entrevistas das mais diversas áreas? Você tem um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã, aqui na TV Gazeta RN. Via dupla Natal Card você, transporte em dia pra cidade atender. O Natal Card é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Se turne, trabalhando pela mobilidade. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. Sucesso S.A. de volta. Hoje estou recebendo aqui Itamar Maciel, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte. Itamar, o cenário é um cenário ainda, né, como você bem falou no início do programa, a gente está aguardando aí, tomara que 2017 seja o ano que venha com uma melhor perspectiva. Temos uma progressão de taxa de inflação em torno aí de 4,8, chegando a 5, que é mais ou menos o centro da meta do governo. Taxa Selic com a previsão que cai um pouco, para poder a gente voltar
a economia possa aumentar, e o PIB em torno aí de 0,5% de crescimento. Esses dados nacionais acabam interferindo a gente também. Diante dessas informações, sua perspectiva para 2017, para o empresariado? Bom, Anderson, é o seguinte, a nossa expectativa é que o cenário que se apresenta seja positivo. Porém, o que representa a economia do Rio Grande do Norte é o comércio. E o comércio está em queda. Comércio, serviço e turismo. O turismo ainda tem um certo pico pelo final do ano. E ele não responde tão rápido. Então, eu acho que esse primeiro semestre vai ser um semestre ainda muito duro. Há uma expectativa que, a partir do segundo semestre, possa clarear. Porque a resposta na economia ela não é tão rápida. É verdade. Você tem as medidas, mas ela tem que ser maturada. Então, veja, eu acho que o trabalho intermitente, com relação à questão dos colaboradores, é um espaço importante para a economia. Para o nosso, por exemplo, os bares, restaurantes, que são bem afetados com isso, onde o colaborador pode ser contratado por período. Não é? Óbvio, com todos os seus direitos. Isso é um aspecto importante. Eu acho que outro aspecto importante é a questão da livre negociação entre sindicato patronal e sindicato laboral, né? Que vai ter efeito de lei. Então, veja, se eu sento para negociar numa convenção coletiva com os trabalhadores, eu tenho uma expectativa de que o que a gente decidir entre as partes tem força de lei. Então, isso são aspectos importantes que apresentam uma perspectiva positiva. Acho, isso particularmente, que o governo tem boas intenções, mas ele não vai fazer grandes mudanças. É um governo de transição, é um governo que está compactuando com o Congresso Nacional e não vai ter muito o que fazer. Mas acho que ele vai iniciar esse processo, que eu acho que isso é positivo, de mudanças, naquelas reformas que falávamos lá atrás. Não sei se todas. Eu não acho que ele não tem força política para isso, porque o modelo político nosso é um modelo muito difícil. Mostra aí o que ocorreu em 2016, que não é fruto dessa atividade do ano só. É uma coisa que vem de décadas. Então, assim, eu acho que a gente tem uma luz no fim do túnel, sim, mas não vai ser tão rápido. Não vai ser tão rápido. Seria iludir, né, dizer que a coisa ia ser ao estralar de dedos. Mas eu acho que nós temos expectativas positivas, sim. Tomara. Eu acho também que a classe política nossa, que enfim, somos um estado tão pequeno, de poucos representantes, mas temos a nossa parcela, de colaborarem também, junto no que for preciso, discutindo, debatendo com a sociedade, porque assim, sempre tem dois lados dessa história, sempre tem dois lados, da reforma previdenciária, vem a reforma trabalhista, sempre tem dois lados. Então, ou seja, a sociedade discutindo e agindo, porque infelizmente essa burocracia que emperra o poder público, o serviço político, dos políticos para aprovar certas medidas, tem que correr de forma mais rápida para gerar o crescimento e o aceleramento da economia do país. A gente não pode mais ficar assistindo, na minha opinião, isso, os políticos, as reformas precisam acontecer e os políticos não fazerem ela acontecer, porque, como você bem falou, o presidente não tem toda a força política que precisa e depende muito do Congresso Nacional para que o Congresso avance. Os políticos do Brasil precisam acordar como os empresários acordam, como todo mundo está se mexendo, se adaptando para essa crise. Uma preocupação, Anderson, é o seguinte, é que as pessoas estão dizendo não à política. Mas eu acho que não é não à política. A política é importante. A democracia existe por causa da política. Não é? Então eu acho que a política é importante. Agora, nós, sociedade civil, precisamos estar juntos desse processo. Não podemos nos abster e só votar. Temos que votar e temos que cobrar. Exatamente. E cobrar. Então eu acho que esse é o grande desafio que nós deixamos para a sociedade. Porque existe um discurso muito de não ao político. Entendemos que pode até ser aquele político, mas a política ela é necessária. Com certeza. Ela é necessária para a democracia. Exato, e eles precisam atuar. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos e o que aparece, mas é necessário a política. A política ela é fundamental, não a ditadura. Seja de direita, de esquerda, de centro. Não é? Então, acabar com essa coisa. Eu acho que o que ocorreu em 2016 deixou muito essa coisa. Não existe esquerda, direita. Precisa se unir, o país precisa se unir em prol do crescimento. Em prol do crescimento. Então, Marcial, eu queria lhe agradecer pela presença aqui no nosso programa. Muito bom discutir com você aqui essas perspectivas para esse ano. E tomara que a gente possa voltar aqui em outra oportunidade para estar falando bons números dessa recuperação da economia. Obrigado, Anderson, e telespectadores do programa
Sucesso SA. Obrigado, Itamar. Nosso programa vai ficando por aqui. Você continua nos acompanhando nas redes sociais. Procura lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. No nosso canal você acompanha todos os vídeos aqui das nossas entrevistas. Inclusive, essa entrevista também com o Itamar já vai estar disponível no nosso canal. Acesse também o nosso site, www.sucessosa.com, e acompanhe as notícias empresariais aqui do nosso estado. Muito obrigado pela audiência. Você fica agora com a jornalista Daniela Freire e o jornal Cartas na Mesa.